E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 23/5, 19h26. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, galera, sem enrolação. Desde já deixa aquele like, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica e elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, beleza? Galera, olha o que aconteceu hoje, galera. Caraca, ontem eu estava falando justamente desse movimento aqui, ó, ABC para baixo, que viria buscar essa região. Só que nota que a gente veio aqui fazer um topinho mais acima, e mesmo assim, mesmo assim, se eu pegar aqui e fazer um ajuste, ó, se eu fizer um ajuste aqui, ó, tá, ABC, a gente tem aqui o nível certeiro no 110.437. Obviamente que não teria como eu prever que o mercado viria até essa região aqui, né? Então, por isso que eu estou falando para vocês aqui agora, fazendo aqui esse ajuste, né? Mas o que eu disse ontem, galera, que mesmo se o mercado ele fizesse esse movimento, viesse aqui testar, dando a oportunidade de compra, que até deu para se formar um dia aqui, eu falei que eu não ficaria confortável de comprar, porque a gente estava passando num 50% da barra de maior volume, né? E a gente poderia fazer o quê? Esse movimento para baixo aqui. Então, galera, foi o que eu disse. No gráfico de 5 minutos, a gente tem essa barra aqui e a gente tem essa outra barra aqui, né? Então, essas regiões aqui, todas são regiões aqui de barra vermelha, aquela barra grande que eu falei para vocês no M10 aqui, ó. For pegar no M10 da vida, olha só, a gente rompeu ela aqui toda e ficou na sombra. Essa sombra aqui, ó, fez aquele rompimentozinho ali falso, veio testar novamente e caiu. Cara, é o que eu estava falando para vocês ontem. Ainda bem que eu não paguei minha língua hoje, eu tava preocupado, cara. Sério, pensando que isso daqui ia subir mesmo. Teve um momento lá que eu tava olhando o ao vivo lá da CM, e aí, cara, eu vi o mercado subindo aqui, caraca, não tem como ver lá a barra de fluxo, né? Tipo, ele não opera, ele só bota o gráfico limpo. Aí começou a subir, eu falei assim, puta merda, mano, como assim, velho? Você vai subir, ó, tá até errado, é aqui, ó, beleza, é aqui. Não é aqui não, é aqui, ó, tá? Eu tinha que fazer esse ajuste. E aí, galera, o que acontece? Eu fiquei assim, não acredito, cara, não acredito que o negócio vai subir tudo, isso é meio impossível de acontecer, mas é isso aí. Quando eu cheguei em casa, já tinha acontecido aqui o pull para baixo, eu falei, pô, agora faz sentido, né? Faz sentido. Enfim, galera, a gente não está aqui para ficar acertando e tudo, não. A gente está aqui para falar do que realmente o mercado está apresentando aqui, está nos deixando, beleza? Então, assim, essa queda era uma queda que, né, a gente já estava monitorando, a gente já está aqui meio que cabreiro com essa alta toda do Bova. E olha só, a gente fechou praticamente, deixa eu bater um zoomzão aqui, ó. A gente fechou praticamente aqui abaixo do 106,54, abaixo dos 50%, na verdade. Então, abaixo dos 50% praticamente aqui. De qualquer maneira, vocês têm que notar aqui que a gente ainda não perdeu os 50% da barra de fluxo, galera. Mas o intraday está me dizendo ali que possivelmente a gente vai perder nessa semana. Não é nada certo, não tem nada certo ainda aqui. Não sabemos se realmente vai perder, mas a perda dos 50% da barra e a perda também dos 50% aqui desse candle vai me representar muita coisa, galera. Possivelmente a gente pode ver essa onda 5 aqui sendo formada. 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. E aí teria assim um ciclo total aqui de queda nas ondas de Elliott, né? Então vamos ficar bastante atento com os movimentos na semana, beleza? Então, assim, no gráfico diário fica bem nítido aqui que a gente está perdendo uma área que é dos 50% da barra do dia 10/11/2022, aquela barra lá do discurso de Lula. Então, essa barra é uma barra de fluxo elevado e toda vez que a gente chega nessas regiões aqui, a gente tem uma queda. Então, vamos prestar bastante atenção aí com compras aí. Principalmente amanhã, galera. Se eu puxar o intraday aqui para vocês aqui, vocês vão pensar em comprar amanhã? Eu pelo menos não, né? Eu pelo menos não. Vamos pegar aqui para a votação de hoje. Olha só a pegadinha aqui, ó. Se eu puxar os 2 dias... Só um minuto, galera. Se eu puxar os 2 dias aqui, eu tenho uma concentração de volume passando nessa região. No M5, fica claro isso aqui para mim que a gente fez uma região aqui. Mas aqui tem 1 a 2. Então, eu vou tirar esse M10 daqui. Geralmente, eu deixo o M10 desse jeito quando eu tenho 2 dias de pregões, tipo, como se não estivesse andando, como se estivesse mesmo bem consolidado. Aí eu deixo. Aqui nessa situação eu não vou deixar, porque eu tenho no M5. Então, assim, se eu pegar aqui
o pregão de hoje, eu tenho a maior concentração de volume naquela região ali embaixo, lá no M10. Então eu vou puxar essa ordem para esse retângulo e vou colocar aqui, tá, galera? Como uma região que a gente precisa observar amanhã. Essa região é muito importante. Aparentemente não. A gente está ganhando essa região aqui para cima. Então, assim, né? Se a gente está ganhando aqui para cima, a gente acredita na acumulação, então possivelmente a gente acredita numa alta amanhã para chegar a vir buscar essas regiões que estão passando nesses patamares aqui para poder fazer esse movimento. E possivelmente aqui a gente teria aqui uma onda 3 aqui para baixo, né? Uma onda 3 não, uma onda 5, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 para baixo. Isso no intraday. Óbvio que isso aqui está muito longe de acontecer e tal. Eu estou marcando aqui para vocês aqui, não é para levar a risca, tá? Mas possivelmente esse seria o padrão que eu estou olhando aqui para o intraday, tá? Então assim, galera, o que vocês acham que o mercado vai fazer amanhã, hein? O que vocês acham? Se eu for levar M5 aqui, o que eu tenho, galera? Eu tenho uma parada aqui bem louca, olha só. Se eu for pegar aqui o intraday aqui, eu tenho essas regiões aqui, desses pregões. Então, tem dois pregões aqui passando nessa região. Aqui eu tenho 1, 2 também, 3 praticamente passando nessa região aqui. Então, a gente está aqui preso entre essa galera que está querendo botar o mercado para baixo e essa galera que já está posicionada aqui um tempinho aqui. Já tem mais, vamos dizer assim, experiência. Não vamos dizer experiência, tem mais dias, né? Posicionamento aqui, esse posicionamento tem mais dias. Então, o mercado, o que ele está fazendo? Então, ele está fazendo aqui um corretivo com onda 3, tá? Seria ali um 110.570.84 para poder fazer esse movimento. Não bateu lá, bateu nessa região aqui e subiu. Então, o mercado, como ele fez uma região de range aqui, uma região de acumulação, porque ele está acima dessa região, então possivelmente amanhã a gente pode ver uma altinha no começo. Ou seja, o mercado volta para testar a oferta e fazer esse movimento aqui para baixo. Então, agora, quando o mercado chega nessas regiões, essas regiões aqui são complicadas, porque a gente tem bastante gente posicionada aqui, a gente tem bastante oferta pendurada. Então, o mercado pode bater em cima dessas regiões aqui e fazer um movimento de onda 5, então, fazendo um ciclo de alta, de queda, formado aqui no intraday pelo gráfico de M10. Obviamente, se eu botar isso aqui para um gráfico de H1, H4, já é outros 500. Mas a gente está aqui olhando aqui M10. Então, na minha opinião, olhando um gráfico diário, a situação do gráfico diário, e olhando a situação aqui do índice, nesse exato momento aqui no intraday, eu acredito que o mercado ele faça sim esse movimento de alta amanhã, mas não seria uma alta tão, como é que eu posso dizer, tão sólida, tá? Porque possivelmente a gente vai fazer essa ondinha 5 aqui para baixo, né? Só que, obviamente, que eu preciso de mais informações, né, para eu chegar a essa conclusão aqui, né, para chegar a falar assim, realmente vai. Então, isso aqui seria no caso amanhã, quando o mercado abrir, e vamos ver o que vai acontecer aqui com o intraday, certo? Deixa eu só colocar logo isso aqui tudo para cá. Pronto, eu acho que aqui tá legal, só um minuto. Pronto, então aqui eu acho que tá legal para a gente entender a situação. Pô, ó, no gráfico de M5, eu não estou falando M10, estou falando de M5. Cara, eu tenho posicionamento aqui, tem posicionamento aqui. Nota que o preço, ele tá abaixo de todo esse volume, tá, galera? Abaixo de todo esse volume. Vindo testar agora uns 50% aqui no M5, está praticamente no 111.255. Então, assim, pô, o preço está abaixo de todas as barras de volume elevado. Então, isso não é uma coisa boa, né? Isso não é uma coisa boa. Se tu for ver esses últimos pregões, esses últimos 3 pregões, ó, volume elevado aqui, volume elevado aqui, volume elevado aqui hoje, o preço não ganha essas regiões, cara, vai ser um pregão bem complicado amanhã, olhando por esse lado, tá? Então, assim, será que amanhã a gente consegue fazer uma operação boa? Lembrando que esse mês eu não tô operando, tá, galera? Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho praticamente uns 50% de uma barra de M10, essa barra aqui de M1 aqui, né? Galera, eu pensei que tinha feito barra vermelha aqui no M10, não fez barra vermelha no M10, não. Ele foi buscar ali, beleza. Fez no M5, né? De qualquer maneira, essa barra aqui é muito interessante, né? Então, será que a gente vai bater? Cara, a gente tem uma opção aqui, ó. Essa primeira opção de compra seria viável para chegar e montar uns 500, ó, pode montar até uns 770 pontos, então, mas é muito perigoso, porque se você pegar aqui, ó, o mercado fizer esse movimento aqui para baixo, tiver uma oportunidade de compra aqui nessa região, comprar com stop curto, beleza, faz sentido,
fazer essa operação aqui, mas quando chegar nesses patamares aqui, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque nesses patamares que acontece aqui, as voltas, né? Como aconteceu aqui, ó, o mercado subindo e do nada pegou e devolveu tudo. Então, essas voltas, essas quedas aqui do nada, né? Ela realmente não é do nada. A gente está sabendo do perigo que a gente está correndo esses dias por conta do gráfico diário. Então, assim, sei lá, algumas pessoas acham que isso aqui não vem do nada, tipo, ou então porque saiu alguma notícia, alguma coisa do tipo. Cara, a gente já tá vendo isso daqui lá no diário, a gente sabe que é uma situação complicada para o índice, esses patamares, então assim, a gente tem que ficar bastante esperto. Por isso que eu falo que se pegar uma operação aqui, do jeito que o mercado tá, tem que pegar, fez alguns pontos, trava no 0 a 0 para não pegar violinada, porque o risco de pegar violinada aqui nesses patamares é muito grande. Mesmo assim, sim, eu acredito que o mercado ele vai ter uma alta amanhã, pela manhã, mas acredito que essa alta não passe desse nível aqui, ó, tá? Esse nível aqui seria o máximo para ela fazer esse movimento para baixo e faria 5 ondas aqui para baixo, certo? Então, assim, o que eu acho? Eu tenho uma POC nessa região, que é a POC D-2, né? No caso, D-2 agora, amanhã é D-3, porque aqui ficaria 1 a 2 aqui. Na verdade é 2. Oh, meu Deus do céu, desculpa, galera. Na verdade é M2 mesmo, tá? M2 porque amanhã ainda não vai estar muito formado. Então, na M2 aqui, eu tenho uma oportunidade de venda aqui. Então, será que essa venda aqui é viável para mim? Ou será que vai romper e vai chegar nessa região? A gente não sabe disso, tá, galera? Mas essa região aqui é uma região importante e eu teria ainda mais essa barra aqui, que é a barra no M5, empurrando o mercado aqui para baixo. Vê que o mercado chegou nos 50% e pagou aqui, ó, 1.000 pontos. Só que não segurou essa peteca. Tentou romper aqui e voltou novamente para cima. Está tentando romper os 50%. Então, será que aqui é válido? A gente tem que entender o seguinte ponto. Se a gente faz uma compra, uma venda nessa região aqui, eu teria isso aqui de stop. Para surfar o quê? Para eu surfar no mínimo essa queda dessa região. Então, seria aqui uma simetria top de trade. Então, se eu perder pouco, se eu perder que eu perco pouco, se eu ganhar que eu ganho muito. Então, uma simetria top bacana. Então, mas se eu pegar um stop aqui, eu tenho essa outra oportunidade aqui. É outro nível também. Se eu pegar aqui um trade nessa situação, eu tenho aqui isso aqui de stop, né? E se eu acertar essa operação aqui, eu tenho isso aqui de lucro. Então, essas duas regiões aqui são regiões que valem a pena operar. Eu, particularmente, como é que eu gosto de operar? Teve até um rapaz que eu conversei agora, recente, esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui agora, rapidão. Deixa eu ver aqui. Eu conversei com ele, é o Guilherme Moreira, né? Ele fez uma pergunta para mim até interessante, é uma sugestão, na verdade, quais são os gatilhos de compra e venda, o que eu levo aqui em consideração para fazer uma entrada. E, galera, isso é muito relativo, porque depende muito da situação que a gente está. Ora, nessa situação que eu estou aqui, para eu tentar fazer uma venda nessa região ou nessa região aqui, eu vou olhar muito o gráfico de 1 minuto. E vou olhar muito o gráfico indicador aqui de fractal, né? Porque no minuto a gente tem um gráfico de execução, porque tudo acontece mais rápido no minuto, tá? Então vamos dizer que o mercado aqui no gráfico de M5 ele está fazendo esse movimento aqui, ó. O mercado está fazendo esse movimento no M5. Na verdade, eu vou fazer esse movimento como compra, tá? Porque geralmente eu gosto de operar na POC fresquinha, aquela POC que ainda não foi testada. Então vamos dizer que eu vou fazer uma operação de compra. O mercado abre sem gap e o mercado vem buscar essa região. Quando o mercado chega nessa região aqui, automaticamente eu vou para um gráfico de 1 minuto. Por que isso? Porque eu quero ver se eu tenho nível de absorção em fractal, ou seja, se essa onda que veio buscar essa região tem um nível de fractal alto, porque eu vou começar a pensar em absorção nesse nível. Ou então, se a gente tem uma barra, se tiver uma barra vermelha dentro de um nível daquele, então possivelmente eu vou entrar comprado. E qual seria a minha tomada de decisão? Vamos dizer que esse movimento aqui foi esse movimento agora aqui, ó, que vai fazer amanhã. Vamos dizer que esse movimento aqui de queda, o mercado está aqui nessa região, vou lá no M 1 minuto, e aí eu vejo que o mercado fez isso aqui. Opa, barra vermelha, fluxo elevado. Pronto, beleza, eu tenho uma simetria aqui. Vou ver os próximos candles. Se a gente não perde essa região, eu vou marcar ela aqui. Vamos dizer que eu marco ela. Geralmente nem marco. Quando é assim, eu prefiro tomar o risco logo. Pode ver aqui que se eu marcar essa região aqui, ó, ela segurou bastante
né? Ela segurou bastante aqui nos 50%. Então, eu poderia vender nessa região aqui, rompendo? Poderia, mas eu teria que ver se lá no gráfico de 5 minutos estava rompendo a região. Está rompendo? Se romper, vai ter que voltar para cima, fazer um teste de demanda para poder vender. Não adianta só romper essa região, tem que ter um teste. Então, se o mercado vai lá, cai aqui, faz um fractal alto e barra vermelha, e o mercado não perde essa barra vermelha, ganha uns 50% para cima, automaticamente aqui eu vou entrar comprado. Por quê? Porque eu tenho alguns indícios. Primeiro indício, eu tenho indício aqui que a gente fez aqui o quê? Um movimento de queda com fluxo elevado. Eu tenho aqui, ó, alta oferta nessa região e o preço segurando acima de 50%. Então, eu não vou pensar em venda aqui, eu vou pensar em compra. Então, eu penso em absorção. E ainda mais quando os testes vêm aqui, a gente tem o quê? Falta de oferta em cima de região de POC. Então, esse aqui é o gatilho principal, o melhor gatilho que eu tenho para fazer uma compra, montar uma posição aqui, tanto pelo gráfico de M10 ou gráfico de 1 minuto, não importa. Sempre que o mercado chega em uma região de POC, que é o que eu prefiro operar, eu automaticamente vou no M1 e procuro alta oferta ou alta demanda e procuro barra vermelha. Se tiver uma barra vermelha aqui e perder para baixo e perder nível de POC, eu espero voltar, testar essa barra vermelha para ver se não rompe para cima. Não rompeu para cima, tá brincando nos 50% depois de romper, perdeu novamente, é venda, tá? Se for o contrário, o mercado tiver em alta, como aconteceu aqui, ó. Aqui porque o mercado segurou bastante. Vamos ver aqui outra altinha, ó, aqui, ó. O mercado, o que ele faz aqui nessa região? O mercado, ele pega, né? Ele faz aqui um volume grande, né? Uma demanda grande aqui, altas barras vermelhas, ó, altas barras vermelhas, e lá no topo do mercado aqui, eu tenho aqui um candle, que ele se destaca, mas eu creio que seja esse candle aqui, deixa eu ver qual é o candle que se destaca. É esse camarada aqui. Então, o que eu faria? Eu faria esse movimento aqui. Opa. Isso se tivesse lá em cima de uma POC. Mesmo se não tivesse em cima de POC, fosse só em um swing, eu faria isso aqui, ó. Pronto. Eu tô aqui com isso aqui, eu tô com 50%. O mercado fez esse movimento aqui e tal. Ó, fez esse movimento. Testou 50%. Pá. Mas a demanda tá caindo. Beleza. Aí o mercado vem aqui, brincou, pá, rompeu 50%. Não voltou para testar aqui, ó, mas está perdendo aqui. Perdeu com uma barra de fluxo elevado. Cara, não tem como. Se tiver uma barra, se tiver um nível de POC lá em cima, batendo nível de POC aqui, perdendo uma região dessa, já era. Eu entro vendido. Nessa região. Esse movimento aqui que fez, né? Isso aqui foi no 22, foi? Foi nessa região aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente não tem nível de POC. Então, se esse movimento fosse em cima de uma POC e não rompesse, eu faria isso. Aqui eu estava preparado, né? Ontem eu até falei que talvez eu levaria stop, que eu não comprar, eu ia vender aqui e tomava meu stop. E eu não ia comprar novamente se tivesse fazer esse teste aqui, porque eu não estava acreditando por causa do gráfico de 1 minuto, certo? Então, é isso que eu estou falando, galera. Ó, essa queda que teve aqui, ó, barra vermelha. Se essa barra vermelha fosse em cima de uma região de POC dessa aqui, ó, tá vendo que a gente não perdeu a mínima dela? Então, não tem por que eu entrar vendido, eu tenho que entrar comprado na operação. Então, esses são os meus gatilhos, tá? Esses são os meus gatilhos. Mas aí tem gatilho que eu posso ver aqui, ó, falta de oferta, falta de demanda. Ó, aqui, ó. Pô, olha isso aqui, cara. Isso aqui é um gatilho de compra. Olha aqui, ó. O mercado caiu, a gente fez fluxo elevado, a gente tem falta de demanda, a gente tem barras vermelhas aqui. Então, eu pego um ponto de controle estático e marca. Esse ponto de controle estático aqui realmente foi bem no fundo, mas geralmente eu não marco nível de suporte e resistência só porque fez um topo ou porque fez um fundo. Eu marco onde realmente tem volume. Nesse caso aqui teve volume, então eu marco. A gente perdeu esse maior volume? Não. A gente não perdeu o maior volume. Então aqui é um nível que eu entraria comprado. Por quê? Porque eu tenho aceleração de preço, eu tenho aumento de volume, eu tenho barra vermelha, a gente não tem a perda do ponto de controle estático. Então, esses são os meus gatilhos, beleza? Então, para não ficar muito longo, só tirando a dúvida do nosso colega, beleza? Vamos lá. Então, o que eu falei? A BOVA11, ele está perdendo 50%, né? Ainda não perdeu. Essa barra que é muito importante a gente ganhar, a barra de quinta-feira. Se a gente perde essa barra de quinta-feira, possivelmente a gente vai abrir um rally nas próximas semanas de queda também no BOVA11. No gráfico do índice aqui, gráfico intra de 10,
que acontece? Isso que eu estou falando para você, eu tenho um fechamento no 108,095, o mercado ele pode fazer muito bem isso aqui, e quando chega nessa região aqui, eu tenho automaticamente que correr para o gráfico de 1 minuto para saber se eu tenho barra vermelha, para saber se eu tenho nível de fractais elevados, para eu poder tomar uma decisão de compra. Caso rompa essa região, volta aqui, eu tenho que ver se vai romper. Não rompeu, já era, tem que vender aqui para a situação dar para baixo. É isso que eu faço. Esses são os gatilhos, tá? Então, assim, se o mercado ele chega nessa região aqui amanhã e eu encontro uma barrinha vermelha no gráfico de 1 minuto, seria, ó, supimpa. Aqui é compra, tá? Para tentar se fazer essa onda aqui. Agora, essa onda aqui, para mim, não vai muito longe. Aí eu tenho que ficar monitorando M5, porque se eu faço uma compra nessa região, aqui eu tenho que desfazer posições. Só se eu tiver com muita coragem, deixar no 0 a 0, fazer parcial e esperar para ver se isso aqui vai romper e vai com tudo para cima. Eu não faria isso, tá? Se eu fizesse uma compra aqui, no 50% já estava travado no 0 a 0, poderia até fazer cima parcial. Chegou nessa região aqui, eu saí da total. Saí da total aqui dentro da operação. Eu não ia esperar isso aqui pelo gráfico diário e por esse gráfico aqui também, certo? Então, assim, eu acredito sim que o mercado ele pode fazer uma alta amanhã para vir testar essas regiões, mas chegando nessas regiões aqui, eu acho que pode encontrar, sim, fraqueza para o mercado fazer onda 5 para baixo e vir buscar essas regiões novamente aqui no intraday. Beleza? No gráfico de 1 minuto, é gráfico de execução, galera. Geralmente eu não mostro isso aqui para vocês, é só na hora de operação mesmo. Isso aqui eu só olho na hora de operação, tá? Então, aqui, pô, olha só, aqui eu tenho um movimento interessante. Olha só que interessante aqui. O mercado ele fez um movimento de alta, alto fluxo aqui, ou seja, demanda elevada. Se eu for marcar um ponto de controle aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma demanda e aqui eu tenho falta de demanda, né? Então o mercado fez uma demanda elevada, pá, caiu, rompeu, pô, tá ficando lá em cima, mas tem falta de demanda, perdeu o ponto de controle, falta de demanda, entrou oferta no mercado. Então isso aqui também é um dos gatilhos. E mais olhando também como a situação toda, estava lá em cima de uma barra de M10. Então, cara, isso aqui tudo é gatilho de venda, tá? Só que eu não teria coragem de vender aqui, ó, o preço chegando nessa região. Cara, o preço bateu aqui, voltou para testar. Como é que eu vou pensar em vender só porque eu tenho uma barra de M10 passando nessa região aqui? Eu, sabendo que o mercado pode cair, eu não tenho coragem de vender. Por quê? Porque eu tenho um monte de POC aqui. Quem me garante que essa POC não ia botar o mercado para cima? Eu também tenho meus medos. Então, isso aqui é um medo meu. Então, para eu vender, teria que romper essa região aqui, ó. Teria que romper essa região. Beleza? Então, é isso, galera. Epa, não falei de Petra, né? Petra que tá naquela coisa toda também. Tá naquele banho-maria também, Petrobras. Tá aqui nos 26,28. Não aconselho ninguém a comprar Petrobras nessas regiões, ainda mais com o Bova 11 do jeito que tá a situação. Então, assim, para quem acompanha aqui, me acompanha. Está muito bem posicionado também em Petrobras, então essa variação aqui não vai fazer muita diferença, tá? Eu sei que a galera quer comprar Petrobras aí, mas aí tem que esperar realmente uma correção de 50% no mínimo aqui para fazer uma compra um pouquinho mais saudável. Caso contrário, para mim não vale a pena entrar em Petrobras nesse exato momento, porque qualquer entrada aqui, tu pode passar um sufoco aqui se o mercado corrigir um pouquinho mais forte, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar aí, tá bom? Galera, o que vocês acham? Pô, deixa no comentário para mim. Vocês acham que a gente vai fazer uma onda 5 agora no gráfico diário? Você acha que amanhã o mini índice aqui, será que ele vai subir ou ele vai lá pegar liquidez e romper tudo aqui para baixo? O que vocês me falam aí, hein? Tamo junto, galera. Até mais. Os!